Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 23/12/2023. Muitos jogos hoje, muitos mercados interessantes para a gente trabalhar, jogador, pontuação, handicap positivo. Acho que hoje é um jogo bem legal, com bastante abertura, encaixes, para a gente ser bem lucrativo mais uma vez, como a gente vem sendo aqui com frequência no YouTube, lá no nosso grupo VIP e também juntando os dois, né? Base do nosso trabalho, analisar as chips do YouTube e também do VIP, são complementares. E se você quer participar do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, só chamar lá no WhatsApp e garanta a sua vaga para o fim da temporada, né, para ficar até o final da temporada, no nosso pacote mais completo, onde você vai ter acesso aos nossos e-books, guias e as nossas tips diárias. Ontem, mais um dia excelente aqui no YouTube, antes de ontem 100% de greens, assim, a gente vive uma sequência maravilhosa, então vamos aproveitar para colocar dinheiro no bolso e ter um Natal ainda mais feliz. Mas vamos acelerar o nosso vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar hoje. Então a gente só vai pedir duas coisas pra vocês: se inscreverem no canal e também clicar no botão de joinha, meta de 300 likes final de semana. Geralmente o nosso ritmo é um pouquinho menor aqui no YouTube, então a gente conta com vocês para ele ver que esse conteúdo é interessante e divulgar para mais pessoas nesse sabadão. Beleza? Vamos começar aqui falando de New York Knicks e Milwaukee Bucks. Aqui nós temos o New York Knicks que vem sem o Mitchell Robinson, sem o Jericho Sims e deve jogar apenas com o Isaiah Hartenstein na posição. Ele que não é um grande defensor assim, eles sofreram bastante desde que perderam seu principal protetor de área, e hoje, com Giannis Antetokounmpo, que é dúvida, a gente vai ficar de olho na atividade ou não desse jogador para estar investindo. Esse jogo começa às 2h30 e ele tem um potencial bem interessante da gente investir aqui no grego, então vamos ficar de olho aí para não perder os nossos vídeos, clicar no sininho de notificações, porque às vezes o primeiro jogo do dia ali, né, no final de semana, tem horários mais aleatórios de NBA, a gente pode ser surpreendido e acabar perdendo as melhores indicações. E a nossa indicação para esse jogo aqui vai ser em Marcos, e a gente vai trabalhar aqui com pelo menos 30 pontos do Greek Freak. A gente quer 30 pontos ou mais do Giannis Antetokounmpo. Nesse garrafão aqui do New York Knicks, que vem deixando bastante a desejar, sem o Mitchell Robinson, e eles parecem não ter nenhuma peça disponível para poder cobrir a lacuna que esse jogador deixou. Se a gente for olhar nos últimos 10 jogos, que foi um recorte em que o New York Knicks perdeu esse jogador por mais tempo, eles foram ali das melhores defesas da liga para a quinta pior de toda a NBA, sofrendo 122 pontos por 100 posses de bola, e o que é mais gritante é que um time que tá ali, né, entre os 10 times que menos sofrem pontos para pivôs e jogadores de garrafão na NBA, se a gente for fazer o recorte mais curto que a gente tem aqui no Fantasy Pros, as coisas se inverteram. A equipe do New York Knicks se tornou uma das 10 que mais sofreram pontos para pivôs na liga. E por mais que o Giannis seja um ala de força, nos momentos ofensivos com o Brook Lopes aberto, ele acaba se tornando um pontuador ali ativo no garrafão, que nos últimos 6 confrontos contra os Knicks teve 30,7 pontos de média, e ele deve superar isso aqui sem o Robinson do outro lado, beleza? Vamos falar agora de Clippers e Celtics. Aqui nós vamos indicar para vocês uma dupla com o jogo dos Pacers e Magic, e aí depois a gente volta e fala de Hornets e Nuggets. Bom, os Clippers hoje jogam em casa com seu elenco estrelado e que vive um bom momento recentemente. Kawhi, Paul George, James Harden, Russell Westbrook, entre outros jogadores, é um time que ofensivamente tem muito a oferecer. E do outro lado, a gente tem um Boston Celtics que vem sem o seu principal protetor diário, Kristaps Porzingis. Al Horford é dúvida, mas deve jogar, porque no último jogo ele ficou de fora só para descansar. Jason Tatum é dúvida, e Jason Tatum é tão talentoso ofensivamente que a gente esquece o quão bom defensor ele é. Só que para nossa tip de hoje, caso Jason Tatum não jogue, considerando que o Porzingis não estará em quadra e que o ataque dos Clippers vem muito bem jogando em casa, a gente vai fazer uma dupla. Então aqui no Orlando Magic a gente vai colocar acima de 110,5 pontos para eles, e quando a gente fala do Los Angeles Clippers, a gente vai colocar ali um acima de 106,5 pontos, essa duplinha para fechar nossa odd em torno de 1,50, que é o que a gente gosta de trabalhar, e com base na seguinte argumentação, beleza? Odd aqui concluída, 1,54, bora para nossa análise. Os Clippers nos últimos 10 jogos, eles fizeram uma média absurda aí de 124,3 pontos por jogo. Eles superaram essa marca dos 106,5 em 100% dessas últimas partidas. Se a gente observar, dentro desse recorte recente dos últimos 10 jogos, a gente está falando do melhor ataque da NBA. O Boston é o segundo melhor ataque, mas eles estão desfalcados, então vamos focar apenas nos Clippers, que encaram hoje o Boston Celtics, que é um time que está fora das defesas de top 10, mas que, repito, acima de tudo, a gente está confiando no quão bom o ataque dos Clippers podem ser por 100 posses de bola. E do outro lado, a gente vai ter o confronto entre Pacers e Magic. O Indiana Pacers, toda vez a gente vê ali, né, eles enfrentando algum adversário, recordes e mais recordes sendo batidos de pontos feitos no paint, seja da história da franquia, seja da história do Indiana Pacers contra eles, né, seja, sei lá,
dos últimos meses, dos últimos anos, toda vez é um recorde diferente. Por quê? Porque eles não se importam em defender um Pynt. Eles gostam de uma defesa de mano a mano que, pra mim, tá bem defasada e não funciona, mas ainda assim eles confiam, acima de tudo, no seu forte ataque para vencer jogos, abrindo mão da defesa, entendendo que vai compensar se eles guardarem energia para poder atacar os seus rivais. Mas é assim que o Orlando Magic pode pontuar bem. A gente está falando de Indiana, que nos últimos 10 jogos sofreram 126,1 pontos de média para os seus adversários. Eles sofreram pelo menos 112 pontos em todos esses jogos, ou seja, a gente não deve ter problema em chegar a 110 ali com o Orlando Magic, que gosta de pontuar por dentro, com Franz Wagner, com Banchero e diversos outros jogadores, já que eles não têm tanto chute de 3 pontos. E acima de tudo, a gente tá falando de um Indiana que por 100 posses de bola é uma das piores defesas da liga, e se a gente for pegar, nos últimos 10 jogos continuam sendo também, sofrendo aí 122,7 pontos por 100 posses de bola, a quarta pior marca da NBA, e eles são também a terceira pior em geral. O Indiana Pacers também é um time muito rápido, o segundo mais rápido da NBA. Eles não gastam muito relógio, né? Eles finalizam suas jogadas rápido, e finalizando suas jogadas rápido, você devolve a posse para o seu adversário rápido. Com isso, dentro de um recorte ali, né, de um jogo de 48 minutos, é inevitável que você e seu adversário tenham mais arremessos do que o normal. Com mais arremessos, mais chances de um jogo bem pontuado, e assim o Orlando Magic pode ajudar a ferir e bater essa nossa duplinha aqui de mais de 110,5 pontos do Magic e mais de 106,5 pontos dos Clippers. Agora vamos falar aqui a respeito de Hornets e Denver. O Denver Nuggets joga fora de casa, mas deve vencer essa partida. Eles jogaram ontem, o cansaço é o único fator que limita eles. Mas a gente está falando de um time que tem tudo para poder encaixar o seu jogo contra os Hornets, pontuar bem e dominar. Se a gente for observar aqui, a gente está falando de um dos melhores times do Oeste contra um dos piores do Leste, sem o seu melhor jogador, LaMelo Ball. O Denver Nuggets é o sexto melhor ataque da liga, enquanto que os Hornets são o quinto pior. Defensivamente, o Denver Nuggets, que nem é tão brilhante assim, é quase uma defesa de top 10, enquanto que os Hornets, nesse momento, é a pior defesa da liga por 100 posses de bola. Então, o nosso palpite aqui vai ser na vitória do Denver Nuggets. Mas tá pagando 1,30. Sim, mas tem valor, tem potencial. Dá pra gente duplar aqui com várias coisas. Pontuação mínima do Aaron Gordon, pontuação mínima do Jokic. Só que, como eu acho que os dois podem produzir bem, eu prefiro trabalhar aqui com uma dupla na vitória do Denver Nuggets e confiar que o time coletivamente vai pontuar bem. E mais de 110,5 pontos. Esse é o nosso palpite para essa partida, com base na seguinte argumentação. Se a gente for observar aqui nos últimos 10 jogos, o Charlotte Hornets tem apenas 2 vitórias e 8 derrotas. São 6 derrotas consecutivas, e em todas essas derrotas eles sofreram 111 pontos ou mais para os seus adversários, sofrendo uma média de 121,4 pontos por jogo e sofrendo pelo menos 116 em mais da metade dos jogos que eles tiveram. E os que eles enfrentaram diversos ataques ali que por 100 posses de bola não pontuam tão bem, como o Miami Heat 2 vezes e o Toronto Raptors 2 vezes também. Contra o Denver Nuggets, eles devem sofrer ainda mais. A gente está falando de um Denver que tem ali no Nikola Jokic um dos principais pontuadores de post-up que nós temos em toda a NBA. E se a gente for olhar aqui para esse tipo de jogada, ofensivamente aqui, né, a gente pode observar que em field goal mades aqui, né, que são arremessos convertidos do Denver, é o principal time da NBA, a gente está falando de um Charlotte Hornets que na hora de aproveitar, né, o aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso é o pior de toda a liga. Então, Jokic e o Aaron Gordon podem fazer chover e, consequentemente, puxar essas linhas para cima e dificultar que o Charlotte Hornets se saia vencedor hoje. Beleza? Então, essa é a nossa dupla. Bora partir aqui para Pelicans e Rockets. Nesse jogo, a gente vai indicar um handicap positivo, favorável ao Houston Rockets aqui para vocês. Eu acho que o mercado continua subestimando muito o que é o Houston. Eles jogaram ontem, eles venceram com tranquilidade, e eu sei que o cansaço é um fator a ser levado em consideração. Eu vou colocar um handicap de mais 10,5 favorável a eles. Por quê? Nesse handicap, a gente pode vencer o jogo por qualquer placar que é green, ou a gente pode perder por 10 pontos de diferença ou menos. A gente só não pode por 11 ou mais. Então, praticamente, a gente começa o jogo com 10 pontos de vantagem. E eu acho que isso é muita coisa para um Houston Rockets que vem dando trabalho para diversos times de um bom nível. Nos últimos 15 jogos, o Houston Rockets venceu 8 e perderam 7. Venceram a maioria. Mas na hora de cobrir esse handicap, eles cobriram contra o Atlanta, eles cobriram contra o Cleveland, eles também conseguiram ali, né, cobrir contra o Milwaukee Bucks, cobriram contra o Los Angeles Lakers, contra o Denver Nuggets e conseguiram cobrir também ali contra o Dallas Mavericks, também contra o Golden State Warriors, né? Então, nos últimos 15 jogos, em todos, eles não perderam por 11 pontos de diferença
ou mais. As duas franquias já se enfrentaram nessa temporada e o Houston Rockets saiu vencedor por 104-101 pontos. É verdade, o jogo aconteceu em Houston e hoje os Pelicans são favoritos, mas compensa mais ficar a favor desse handicap positivo do Houston do que a favor dos Pelicans. Se a gente for olhar aqui o desempenho das franquias, a gente tem o New Orleans Pelicans como um ataque superior aqui ao Houston Rockets, o 14º melhor ataque, enfrentando hoje, né, esse Houston Rockets que é o 18º, mas defensivamente a distância me parece maior. O Houston é a segunda melhor defesa da liga, os Pelicans a 10ª. Mas, Léo, só parece? Vamos então olhar na prática, o net rating, que é o saldo tirado do ataque por 100 posses de bola, menos a defesa por 100 posses de bola. Quem se sai melhor? E se sai o Houston. Eles têm o 8º melhor net rating da liga, enquanto que o New Orleans Pelicans tem apenas o 10º melhor. Em eficiência, na recuperação de rebotes, a gente está falando de dois times que não são tão brilhantes assim, mas o Houston Rockets é de top 10 em eficiência e o New Orleans Pelicans é o 15º. O que a gente tem aqui favorável aos Pelicans é o fator descanso, eles têm os melhores jogadores também, mas a gente tem coisas suficientes para acreditar que o Houston vai equilibrar o jogo. Vamos agora falar aqui a respeito das zonas onde a equipe do New Orleans Pelicans mais gosta de arremessar. Tentar explicar para vocês como o Houston Rockets pode minar o jogo dos seus adversários hoje. Então vamos aqui por zona. A gente tem nos lugares em que o New Orleans Pelicans mais gosta de arremessar, no paint, na área restrita e no mid-range, porque é ali onde seus jogadores principais se sentem melhor, o Zion e o Brandon Ingram. Então vamos olhar aqui como se sai a defesa em aproveitamento do Houston nesses setores. Bom, quando a gente fala aqui de aproveitamento na hora de defender arremessos nesse setor, o Houston Rockets é o 8º melhor aproveitamento em defesa de arremessos na área restrita. Então ele se sai muito bem na hora de proteger arremessos desse setor da quadra. Agora vamos ver aqui no paint, como eles se saem. E eles têm um aproveitamento muito bom também, um aproveitamento de top 10 na hora de defender arremessos que são executados no paint. Quando a gente vai aqui pro mid-range, aí aqui ele sofre um pouquinho mais. Só que o mid-range, hoje em dia, é considerado o setor ali onde você tá fazendo um pior arremesso possível, no sentido de que ele não vale 3 pontos e, ao mesmo tempo, ele é o mais longe da cesta dentro dos arremessos de 2 pontos. Então, ele é a zona menos favorável ali para você executar os seus arremessos. Aí, nesse caso, o Houston Rockets não defende também, só que, em geral, em pontos sofridos no paint, eles se saem muito bem, então eles vão conseguir manter ali o Pelicans em uma linha não tão distante de pontuação daquilo que eles vão fazer. A gente tá falando de um Houston que é o 4º time que menos sofre pontos no paint em toda a NBA, e a gente tá falando de um Houston que também defende muito bem o perímetro. Os Pelicans não são tão bons nos arremessos de bola tripla, e ainda assim a gente tem ali um Houston que, caso eles consigam arremessar com frequência desse setor, é o 5º time que menos sofre bolas de 3 por jogo, então assim, eles vão minar o jogo dos Pelicans e vão se manter perto do placar, a não ser que aconteça ali uma loucura durante a partida, uma run bem inesperada dos Pelicans em que eles se distanciem bastante. Eu não acho que eles vão conseguir aplicar essa diferença, principalmente se os Rockets vierem saudáveis, não tem nenhuma dúvida relevante para hoje. Os titulares estão à disposição, Jalen Green, Van Vliet, Schengen, inclusive ontem tivemos um green no Schengen feito ali no primeiro tempo, ali tranquilo, lá no nosso palpite do VIP, e a gente acredita assim no handicap positivo deles. Agora vamos falar aqui de Hawks e Grizzlies e também vamos falar de Nets e Pistons, tá? Porque aqui a gente também vai aliar uma dupla para vocês na pontuação. Por quê? Os dois times vão enfrentar defesas ruins, no caso o Memphis, que a gente vai ficar a favor. Os Nets também vão enfrentar um Pistons que tem uma defesa bem ruim. Os Nets jogam em casa, jogaram ontem, é verdade, podem estar cansados, mas a pressão tá toda do outro lado dos Pistons, que tá muito perto de bater o recorde de maior sequência de derrotas da história da NBA. E o Brooklyn Nets tá leve para poder fazer mais de 110,5 pontos neles. Então esse é o nosso palpite para Nets e Pistons. E vamos aliar ali com a pontuação do Memphis Grizzlies que encara hoje o Atlanta Hawks. Lembrando, pessoal, sempre que eu passo para vocês essas linhas de pontos com a de 20, etc., vocês podem duplar com o que vocês quiserem, com outras coisas. Aqui é só um exemplo, tá? A gente tá duplando, por exemplo, aqui Memphis com o Nets, mas vocês podem duplar Memphis com o Clippers, vocês podem duplar também aqui o Magic com o Nets, por exemplo, tanto faz aí no fim das contas, é que eu gosto de duplar esses jogos mais próximos para eu poder acompanhar eles ao mesmo tempo ali, né, para ter uma análise um pouco mais precisa do que está acontecendo e não ficar dependendo de um jogo que só vai acontecer 2 horas depois. Então, vamos colocar aqui essa duplinha, mais de 110,5 pontos para o Memphis e mais de 110,5 pontos dos Nets. Por que eu acredito nisso? Repetindo, eles estão enfrentando duas defesas bem ruins, né? O Atlanta Hawks é a 4ª pior defesa por 100 posses de bola, o Detroit Pistons é a 5ª pior. O pace dessas equipes é alto, o Pistons é o 7º time mais rápido da NBA e o Atlanta é o 5º, então assim, posses de bola a gente vai ter à disposição para poder
pontuar bem, mesmo que os times não estejam com a eficiência ali em dia. Quando a gente fala de Memphis, a gente tá falando do segundo pior ataque da NBA, mas com o Ja Morant, a gente já viu que as coisas vão ser bem diferentes. Quando a gente fala de Nets, a gente tá falando de um ataque que tá sempre ali brigando para entrar no top 10, então eu acredito que os dois times tenham condições de pontuar bem. Se a gente for observar aqui, no Atlanta Hawks nos últimos 15 jogos, eles sofreram 124,5 pontos de média, sofreram mais de 110,5 pontos em 13 desses 15 jogos recortados, ficaram abaixo 2 vezes ali, uma delas contra os piores ataques da NBA, que é o do Wizards, enquanto que o Detroit Pistons nos últimos 15 jogos, eles sofreram mais de 110 pontos em 13 dos 15 jogos também. Beleza? Inclusive o Memphis Grizzlies até conseguiu pontuar bem contra o Detroit, né? Sei que os dois times não vão se enfrentar hoje, mas enfim, é algo aí que a gente deve observar. Outras coisas interessantes que a gente tem aqui para vocês. O Memphis, que enfrenta o Atlanta Hawks, tem ali no Ja Morant uma bola de segurança, no Desmond Bane jogadores que devem pontuar bem, mas eles vão enfrentar aqui um Atlanta Hawks que sofre muitos pontos para jogadores da posição do Jaren Jackson Jr., são aqui o quarto time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição, o quinto que mais cede rebotes e também o quarto que mais cede assistências. Olho nesse jogador que pode fazer um jogo bem completinho hoje, beleza? E se a gente for aqui para a posição de ala, o Atlanta Hawks também é um dos 10 times que mais sofrem pontos por jogo. Ou seja, se o Desmond Bane e o Ja Morant já são bolas de segurança, os jogadores coadjuvantes ali, digamos assim, da equipe do Memphis Grizzlies podem pontuar bem também. Seus alas ali, seja lá quem tiver à disposição, Santi Aldama, não importa, o Jaren Jackson Jr. também. E aí, o Biyombo também pode pontuar bem, porque o Atlanta é o sexto time que mais sofre pontos para pivôs na liga. Então, assim, dá para todo mundo pontuar bem, chegar em torno ali de 10 pontos, pelo menos 2 dígitos, e conseguir ultrapassar esses 110,5 pontos. Beleza? E agora, pessoal, vamos falar aqui de Raptors e Utah Jazz, mas antes da gente partir aqui para esse jogo, não se esqueçam de se inscrever no canal, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, e o botão de joinha, o like, não custa nada, clica aqui embaixo se vocês gostam das nossas análises. Se vocês discordam da gente, é só fazer o contrário da que a gente tá falando, mas não se esqueçam de comentar aqui embaixo, porque vocês discordam, vai ajudar a gente a aprender, melhorar as nossas análises, e vai ajudar a galera também que tá nos comentários aí, querendo só uma tipzinha para poder fazer uma graninha nesse final de semana. Vai ajudar todo mundo, não custa nada aí, vai ajudar principalmente a gente, porque o YouTube vai ver que o nosso canal é relevante. Seja membro do nosso canal se quiser ter acesso aos nossos e-books e guias, é um valor simbólico, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, ou então seja membro do nosso VIP, né, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, com vagas limitadas ali para quem quiser fazer parte do nosso Season Pass. Não só vai garantir até junho ali todas as nossas tips e conteúdos extras, tem ali o nosso guia da NBA, como apostar contra e a favor de cada uma das equipes atualizável, mas vocês também vão garantir o nosso conteúdo de pré-temporada da temporada 24-25. Então, assim, vale muito a pena, garantam, porque vai ser exclusivo, beleza? Falando aqui de Raptors e Jazz, a gente tem um Toronto jogando em casa contra o Utah Jazz, que é péssimo como visitante, venceu um Keontae George e tem aí como dúvida jogadores importantes, Lauri Markkanen, Talen Horton-Tucker e Jordan Clarkson. Esses três são titulares, 2 deles, os melhores jogadores do time. E os 3 não jogaram a última partida. Então, assim, o Utah Jazz pode ter problemas hoje. O Utah Jazz venceu a última partida contra o Detroit Pistons, mas, pessoal, eu não gosto de ser engenheiro de obra pronta, eu não gosto de falar, eu avisei, e nem nada desse tipo, não. Mas eu me lembro até agora, né, que quando o Utah Jazz estava enfrentando o Cleveland Cavaliers, eles viraram o jogo ali no final do terceiro quarto, os Cavs bem desfalcados, sem o Garland, sem o Mobley, sem o Donovan Mitchell, e eu vi que no dia seguinte eles iam enfrentar o Detroit Pistons, eu falei, quer saber, o Utah Jazz vai perder para os Cavs, porque eles não têm o objetivo de vencer tantos jogos. Para eles, quanto mais vencer, é pior. O projeto deles é de reconstrução. Então, quanto pior na tabela eles ficarem, melhor vai ser a posição no draft para eles escolherem uma jovem promessa que vem aí do college ou do basquete universitário, do high school, né? Enfim, vencer para eles, principalmente fora de casa, não é interessante. Eles vão deixar suas vitórias para acontecer, geralmente ali dentro de casa, diante da torcida que pagou ingresso, etc. E no caso aqui do Detroit Pistons, eles já estavam dispostos a vencer esse jogo. Por quê? Porque o Detroit Pistons é um dos piores times da NBA, tá aí caminhando a passos largos para esse recorde de maior sequência de derrotas da história da liga, e eu tinha certeza que o Utah Jazz ia se esforçar, não ia querer ser, digamos que o time que quebra essa sequência, passar vergonha de perder para os Pistons, mas de resto, eles não dão a mínima porque acontece fora de casa. Não à toa eles fazem 107,9 pontos de média e sofrem 122,1. Eles são um time que sofre muitos pontos como visitante, não se importam em defender, e inclusive você pode olhar ali nos números dos seus principais protetores de aro, o Walker Kessler, por exemplo. Em casa, o cara tem uma média de tocos absurda, de tentativas de tocos também. Fora de casa, a média dele cai bastante, então assim, a impressão que dá é que realmente é uma ordem.
não se esforcem para vencer fora de casa. Dependendo do clima do jogo ali, se você tiver com algumas provocações, não sei, tem todo um cenário ali que pode fazer com que, quer saber, vamos ganhar desses caras. Mas no geral eles entram ali pra... até não é que não ganhar, mas tipo, eles entram bem, tanto faz mesmo. Então assim, o meu palpite em resumo vai ser na vitória do Toronto Raptors. Vitória dos Raptors, e dá pra gente colocar ali, pra melhorar nossa odd ali pra 1,50, uma pontuação pelo menos ali na casa dos 100 pontos do Toronto, porque realmente essa defesa do Jazz é o que torna esse time fora de casa ruim e descompromissado. Eu não vou ficar surpreso se esses jogadores que estão como dúvida nem jogarem hoje, então a gente vai aqui de vitória do Toronto, e como eu disse pra vocês, tentar buscar o odd ali em torno de 1,50, colocando acima de 97,5 pontos. Ah, Léo, por causa de 0,03 você vai colocar uma linha de pontos? É porque uma coisa está relacionada à outra, então acho que aqui não tem problema não. Bom, a nossa argumentação é essa que eu falei para vocês. Nos últimos 15 jogos, 122,1 pontos sofridos de média, eles venceram 3 e perderam 12, pensando nesse recorte aqui deles como visitante. Se a gente for filtrar aqui por data, a gente tem um histórico recente terrível de 80% de derrotas nos últimos 10 jogos, geralmente derrotas largas, e sempre ali sofrendo mais de 99,5 pontos, que é o que importa pra gente também. Então esse é o nosso palpite para hoje, principalmente se o Toronto, que joga dentro de casa, vier saudável, com seus principais jogadores ali, Siakam, Scottie Barnes também, ali o Schroeder, etc. E agora a gente vai partir aqui para Thunder e Lakers, e Dallas e Spurs, tá? A gente vai passar rapidinho por esses jogos, porque no momento a gente não tem nada interessante para investir, mas vamos passar alguns recados aqui para vocês ficarem de olho. O primeiro, OKC e Lakers. A gente tem aqui o OKC como um dos times que mais cedem rebotes para pivôs na liga, o terceiro que mais cede. O Chet Holmgren é um pivô ali que espaça a quadra, joga aberto, arremessa de 3, então consequentemente nos momentos ofensivos do OKC não tem ninguém ali embaixo do aro para aproveitar os rebotes ofensivos. Então por estratégia fica muito fácil consequentemente para os pivôs rivais pegarem bastante rebotes, então vamos ficar de olho no Anthony Davis, a equipe do OKC que tem o terceiro pior aproveitamento, né, em rebotes ofensivos da NBA, e em rebotes gerais é o segundo pior aproveitamento, é o jogador que a gente vai ficar de olho. E Dallas e Spurs, vão ficar de olho ali no Luka Doncic, que hoje é dúvida se ele não jogar vai ter impacto total no resultado desse Dallas, que precisa voltar a vencer. Se ele jogar, o Dallas é favorito, jogando em casa contra um dos piores times da liga, e aí a gente fica de olho ali nas assistências do Luka, um duplo-duplo, quem sabe. Na pontuação também, qualquer coisa a favor do Luka contra uma defesa péssima é interessante. O Doncic é armador e vai enfrentar o segundo time que mais sofre pontos para armadores em toda a NBA. Bulls e Cavs é o jogo que a gente acha menos interessante para estar avaliando hoje. O Bulls joga em casa, é favorito, eles vivem um ótimo momento, enfrentam o Cavs sem o Mobley, Garland e Donovan Mitchell. Para mim, os 3 melhores jogadores do time. E por mais que o Bulls esteja sem Zach LaVine, eu acho que o Bulls é favorito, porque mesmo sem ele, eles cresceram bastante de produção e vem jogando bem recentemente. Mas a gente ainda precisa de tempo para poder saber quem de fato vai jogar ou não, quem vai substituir o Donovan Mitchell. Em alguns jogos foi o Caris LeVert e outros não. Dependendo das escolhas do Bickerstaff ali, o técnico dos Cavs, a gente vai tomar uma posição, mas a princípio é a vitória dos Bulls. E agora falando de Warriors e Blazers, a gente vai duplar com um jogo que acontece na virada da madrugada, Kings e Timberwolves. A gente vai colocar aqui um handicap positivo bem alto, bem esticado para o Portland Trail Blazers. A gente tinha olhado ali um handicap de mais 16,5 antes de a gente fazer a nossa análise. Vamos ver como é que tá essa linha aqui. Agora, por mais que os Warriors sejam favoritos, eu acho que eles devam vencer. Esse handicap de mais de 16,5, odd 1,25, tem muito potencial, e a gente vai duplar ali com a pontuação do Timberwolves, que enfrenta um time que jogou ontem, tá cansado. O Timberwolves sempre vai bem contra os Kings, eles têm bastante volume no garrafão com Karl Anthony Towns e com o Rudy Gobert, que sempre faz duplo-duplo contra os Sabonis. Ele também tem um desempenho bem bom contra esse jogo. Ele tem um desempenho bem bom contra esse jogador, mas a gente vai acreditar naquilo que o Wolves pode produzir coletivamente. Repetindo, essas odds de 1,20, 1,25, vocês podem duplar com o que vocês quiserem, mas eu sempre acho que tem bastante potencial, pelo menos ali se a gente fechar uma duplinha de 1,50, mais de 104,5 pontos do Timberwolves. Por que eu acredito que isso deva acontecer? Bom, os Warriors nos últimos 10 jogos, eles perderam vários desses jogos aí. O Draymond Green, seu melhor defensor, jogador muito importante para o sistema, para mim, depois do Curry, o mais importante desse sistema como um todo que o Golden State Warriors fez e é vencedor. Eles não conseguiram cobrir esse handicap de mais 16,5, ou seja, vencer por 17 de diferença ou mais dos seus rivais. Em nenhuma dessas 10 oportunidades, venceram 2 vezes os Blazers, mas venceram por 4 de diferença, e no outro jogo por 4 também.
Então os Blazers podem se manter próximos do placar. O Portland não tem uma defesa boba, estão saudáveis. Os Warriors têm uma defesa ruim, sem o Draymond Green, e a gente pode observar algumas coisas interessantes aqui para poder balizar a nossa opinião. Os Blazers são o segundo time que menos sofre bolas de 3 por jogo na liga. Como visitante, eles são o time que menos sofre bolas de 3 na NBA. Geralmente os Blazers sofrem mais ali com jogadores altos ali que atuam perto do garrafão, porque a defesa do DeAndre Ayton é muito frouxa, mas o Golden State Warriors não tem, digamos que, grandes jogadores para pontuar dessa forma ali, já que os seus cestinhas Klay Thompson, Stephen Curry atuam acima de tudo arremessando ali do perímetro. Quem sabe ali o Kevin Looney ou o Saric podem ser boas peças para pontuar contra os Blazers, mas são jogadores que recentemente não vem jogando uma minutagem tão alta. Parece ali, né, que o Steve Kerr tá tentando desvendar qual que é o melhor jogador para ser titular desse time. Foi um cenário parecido com o jogo de ontem, né? Inclusive a gente indicou um handicap positivo para os Wizards. Os Wizards sofrem acima de tudo no garrafão, no perímetro tem uma defesa minimamente ok, e os Warriors dependem de um adversário com a defesa de perímetro ruim para pontuar com facilidade. Não à toa o Kuminga ontem se saiu muito bem. A gente tá falando de um Blazers que tem ali peças com qualidade ali no ataque e altura para poder ferir esse Warriors, como o Jeremy Grant, como também ali o próprio DeAndre Ayton, que ofensivamente parece levar um pouco mais sério as coisas. Se a gente for olhar ali para a posição de pivô, os Warriors são dos 10 times que mais sofrem pontos por jogo na NBA, e a gente tá falando de um Warriors que também tem um aproveitamento ruim na hora de defender o paint, tá? Em números brutos eles não sofrem tanto assim, porque o objetivo deles é não deixar a bola chegar embaixo do garrafão, porque a defesa deles é mais baixa, mas quando chega, o aproveitamento dos adversários geralmente é bom na hora de converter. Não à toa, se a gente for observar aqui, os Warriors têm o pior aproveitamento de defesa de paint de toda a NBA. Então assim, os dois times sofrem no garrafão, mas qual time tem mais condições de ferir o outro no garrafão? Eu acho que é os Blazers. Os Blazers têm tudo para fazer um jogo interessante. Os Warriors, nessa temporada, é apenas o 16º melhor ataque da NBA. Está na página de baixo da tabela. E defensivamente, os Warriors também estão na página de baixo da tabela. Inclusive, os Blazers têm uma defesa mais eficiente por 100 posses de bola quando o Draymond Green não está em quadra. Então, assim, dá para fazer jogo duro, dá para dar trabalho para eles e dá para cobrir esse handicap de mais 16.5. Agora falando do Timberwolves, como eles podem ferir e pontuar bem os seus adversários. Hoje o Karl Anthony Towns não está à disposição, mas a gente ainda tem Gobert e o próprio Anthony Edwards que pode pontuar bem de fora para dentro, e o Naz Reid, que é um dos principais sexto homens que a gente tem na NBA. O Karl Anthony Towns é melhor? Sem dúvidas, mas o Naz Reid é um dos melhores substitutos que a gente tem na liga para poder cobrir essa lacuna aqui. Por que a gente está falando a respeito disso? Porque são duas posições nas quais a equipe do Sacramento sofre muitos pontos. Os Kings são dos 10 times que mais sofrem pontos para alas de força em toda a NBA. Quando a gente está falando aqui também do Sacramento Kings, que nos últimos 10 jogos sofreram 119.4 pontos por jogo, sofreram mais de 104 pontos em 90% dessas partidas, só não sofreram contra o Utah Jazz, que eu já expliquei para vocês, a falta de compromisso deles quando eles jogam fora de casa é tremenda, é um dos 10 piores ataques da NBA, coisa que o Minnesota Timberwolves não é. O Jazz é o 6º pior ataque da liga, o Timberwolves é o 17º melhor. Não é grande coisa, mas ainda assim eles vão enfrentar uma defesa ruim e um time que joga num ritmo alto. Jogando em casa, o Sacramento deve ditar o ritmo da partida. Eles são o 9º maior ritmo da NBA, e com ritmo, já expliquei para vocês, você tem muitas posses de bola, mesmo que você não esteja com a mira em dia, você tem tanto volume de jogo, tantos arremessos, que a chance de você pontuar bem é grande. Se a gente for olhar aqui em pontos no paint, o Sacramento Kings é um dos 10 times que mais sofrem pontos nesse setor em toda a NBA, então fica fácil você pontuar ali com o Rudy Gobert e com as infiltrações do Anthony Edwards. Eles têm apenas um bom defensor de aro, que no caso é o Sabonis, mas ele é muito importante nos momentos ofensivos da equipe para ficar estourando em faltas. Então o Sabonis, se a bola chegar ali, ele não vai forçar a defesa, não vai tentar dar toco, não vai fazer falta, então fica fácil de se pontuar também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Espero que gostem dos nossos palpites, se discordam, comentem aqui embaixo, se concordam também, digam por que vocês acham que ele faz sentido. Às vezes tem alguma informação importante aqui que a gente deixou passar e que vale a pena a gente passar para a galera ter mais confiança nas bets. Não se esquece de conhecer o nosso grupo VIP, todas as análises com ainda mais estatísticas e números, interpretações ali bem aprofundadas para vocês serem bem lucrativos. Deixa o like se você ainda não deixou, muito obrigado pela sua audiência e falou!